Fala pessoal da BAPFox, tudo bom? Essa é mais uma aula. Vamos começar com um programinha, também a parte de declaração, essa é a declaração parte 2. E a gente vai brincar um pouquinho. Então eu já estou com a minha máquina virtual aberta, já estou com o nosso Minisap aberto. E eu vou colocar aqui meu usuário. E vamos agora fazer um programinha. Tem um monte de besteira aqui, deixa eu deletar, pom. O programa que nós fizemos, o último, foi um programa bem básico de declaração, onde a gente tinha as variáveis, certo? Apenas recebendo e declarando elas. E exibindo elas na tela. Agora a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. No Minisap, nós não temos tabelas de negócio. Nós não temos Mara, MAKT, não temos DocLin. Só que nós temos um outro conjunto de tabelas, que são as tabelas de voo, que tem todo esse relacionamento bem parecido com os relacionamentos de tabelas funcionais, certo? O que é excelente e que vai suprir toda a necessidade nossa para aprender essa linguagem de ABAP e de como isso acontece. Legal? Então, vamos fazer agora um programinha de declaração. Vai ser declaração ou vai ser um... Declaração não. Já vamos avançar. O nome do programa vai ser YABAPFox underline report underline 01 underline 02. Caramba, que complicado. Na verdade, não. Esse aqui vai ser o nosso primeiro programa report, tá vendo? E o final é o nosso ID, certo? O ID de cada um. Então, vamos colocar em criar. Conforme vamos fazendo, essas telas vão ficando mais tranquilas, né? Porque a gente já vai conhecendo mais. Primeiro report. Vamos colocar aqui o tipo 1 executável e vamos salvar. Ele vai pedir o nosso pacotinho e a nossa request. Legal? Se vocês não têm request no caso vocês já criaram uma request. É que toda vez que vocês transportarem, vocês vão ter que recriar a request porque ela já foi transportada para o ambiente. Legal? Então, o que a gente vai fazer nesse programinha? Nós vamos começar a fazer o primeiro report mesmo. O programa de declaração que nós executamos, ele é um report. Mas vamos colocar mais essa característica de um programa, porque aquilo ali não faz nada. Ele só recebe as informações nas variáveis e exibe ela. Vamos agora mexer com a questão de mostrar campos na tela, fazer uma consulta e exibir na tela. Legal? O que a gente precisa saber disso aqui? Qual tabela que a gente vai começar a brincar? Vamos colocar barra O SE16 para abrir uma outra tela. E aqui na Table Name vamos colocar SPFly. O que é essa tabela? Essa tabela, vamos executar aqui, é uma tabela que define para cada companhia aérea, cada ID, e para cada rota aérea, certo? Olha que interessante. Nós temos a companhia aérea, o ID da rota aérea e temos a rota aérea em si. Então, country from, city from, airport from. Então, nós temos o de e o para. E aqui temos algumas configurações de alguns dados dessa rota. Interessante, né? Então, esse aqui é o que diz a rota por companhia aérea e por conexão do voo. Temos uma outra tabela que é SFlight. Vou colocar SFlight para vocês verem. Opa! O que tem nessa tabela? Essa tabela tem a companhia aérea, tem o ID da conexão, ou seja, a rota do voo. Aqui temos a data do voo. Aqui temos algumas outras informações, como o preço, a moeda e algumas outras informações, até a quantidade de assento máxima. Legal? Então, vamos começar brincando com essas duas tabelas. Vamos começar primeiro, eu acho que é mais claro, essa tabelinha aqui, que é a nossa tabela de voo. Certo? Deixa eu ver o nome dela.
barra S11. Nessa transação S11, nós temos a criação onde nós criamos os objetos, certo? O primeiro radio button aqui, vamos colocar essa tabela e colocar display. Então ele vai ter a descrição da tabela. Então ela é tabela de voos, apenas isso, certo? Eu só queria o nome dela para entender. Então vamos voltar lá no nosso programinha. E agora, olha que interessante. Qual que é a ideia desse programa? Nós vamos fazer uma tela de seleção, que vamos colocar tanto o Car ID, que é o nome da companhia aérea, e o Con ID, que é o nome da conexão. E ela vai exibir em write para a gente na tela. Só isso. Isso vai dar uma clareza para vocês entenderem o fluxo de como um programa é feito. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é criar a tela. Então, nós podemos colocar asterisco ou aspas duplas para colocar um comentário. Vamos colocar aqui, criando campo da tela. Os campos que nós vamos criar agora, para a gente dizer para o compilador que ele é um campo na tela, existe uma instrução, como todas as outras, que é parameters. Isso aqui vocês vão ver a rodo, porque em todo lugar dos programas escritos em SAP, em ABAP, tem parameter a rodo. Então, vamos lá. Vamos colocar um nome. Esse parameter, ele funciona parecido com aquele comando data. Ele é uma declaração de variável. Esse cara ele vai funcionar como uma variável, só que a diferença é que ele vai estar linkado com a tela. Então, vamos colocar aqui parameters, pcarid, type, spflight, card, ponto. Deixa eu ver a sintaxe. spflight, opa, acho que eu estou errando o nome da tabela. spflight. Bacana. Olha que interessante. Vou salvar aqui. Parameters, ou seja, ele vai ser um parameter. Esse é o nome do parameter do tipo tabela campo. Então, quando a gente quiser colocar no código que uma determinada variável tem uma característica já existente no repositório, o que é o repositório? Isso aqui é uma das coisas mais interessantes da programação ABAP, que não tem nas outras linguagens como Java, PHP. Eu vou colocar aqui barra S11. O que é o repositório? Repositório é exatamente isso aqui. São as características do objeto de dados. Por exemplo, se ele é um char de 30. Se eu entrar nessa tabela aqui, na spflight, display, eu vou encontrar, por exemplo, este campo aqui, Car ID. Car ID, ele tem esse data element. E qual é o tipo dele? Char de 3. Nós poderíamos colocar ali char de 3? Poderíamos. Mas quando nós vinculamos a tabela e com o campo, nós aproveitamos algumas questões que já são que já estão no próprio repositório, que é o match code. Então olha que interessante, eu vou colocar dois carinhas aqui, ó. Parameters P e outro parameters, dois pontos. Eu poderia deixar isso aqui acorrentado, né? No caso, vou colocar aqui. Como ele tem os dois pontos ali, eu posso fazer esse encadeamento. Vamos colocar pcarid2 type char3. Vamos ver se ele compila. Ah, esse carinha aqui no parameter, ele não pode ter mais de 8 caracteres. Senão ele reclama. Ó. Então, olha que interessante. Eu vou ativar e vou processar. Os dois são char de 3. O primeiro, eu fiz uma referência direta à tabela do banco de dados. E olha que interessante. Ele trouxe o match code. Se eu clicar aqui em match code, ele vai trazer para mim todas as companhias aéreas vinculadas com esse campo. No outro, como eu não coloquei um relacionamento de banco de dados, ficou apenas char de 3, ele não tem o match code, porque ele simplesmente foi declarado, ele não tem um link com os dados existentes no SAP. Então, essa é a principal vantagem de você colocar essa referência em uma tabela já existente. A outra vantagem é que se você alterar o elemento de dados desse campinho aqui, todos os programas que utilizam esse cara vão ser alterados automaticamente. Entendeu? Então, você não precisaria fazer uma manutenção em cada programa.
ele ficaria, digamos, como centralizado. Então, beleza. O outro campinho que nós vamos criar é o pconid type. Conid. Vamos verificar a sintaxe, ativar e processar. Olha que interessante, os dois aqui ficaram com o match code. Legal. Agora, e esse nome do campo feio aqui? Olha que coisa feia. Estranho, né? Por quê? Quando nós colocamos isso aqui, ele usa o próprio nome do parameter para colocar na tela. Para a gente alterar e fazer com que o programa pegue a descrição vinculado com o idioma logado, nós precisamos fazer uma pequena alteração aqui, que é o seguinte. Vamos aqui em Go to, Text Elements, Selection Text. Tcharam! Olha que legal. Ele trouxe para nós os dois parameters e ele está perguntando para a gente. Ó, esse cara ele está referenciado ao dicionário de dados, ou seja, é um campo de uma tabela que existe no SAP. Posso me referenciar a ele? Se você clicar aqui e dar um Enter, ele já pegou o texto dos elementos de dados que existem já no SAP. Então, a gente salva, ativa, vamos voltar e vamos processar. Plim! Olha que coisa fofa, olha que coisinha fofa. O que aconteceu aqui? Ele vinculou as descrições que já existem com aquele elemento de dados lá do SAP. Então, você não precisou fazer nada, só vinculou e já está aqui. Bonitinho. E se o cara logar em inglês, ou em português, ou em javanês, ele vai pegar a tradução que já existe lá. Então, a gente só precisou colocar eles aqui e ele já fez essa referência cruzada. Legal? Criados os campos de tela, vamos aqui em cima, principalmente porque as declarações, elas têm o costume no código de ficarem no topo, certo? Para você evitar de colocar declarações no meio do código. Então, vamos colocar declarações. Data, olha a diferença. Em um, eu coloquei parameters, porque eu quero que ele fique linkado na tela. Mas no código, eu vou poder usar esses caras. Eles funcionam exatamente como uma declaração. A única diferença é que eles são exibidos na tela. Agora, nós vamos precisar fazer uma coisa. Nós fizemos a declaração básica de variáveis. Agora, a gente vai subir um pouquinho de nível. Como nós estamos falando de uma tabela, se a gente ver aqui na S/N S16 e processarmos, bom, ele é uma listagem, ele é uma tabela. Então, uma tabela é composta do quê? De uma linha, e cada linha ela tem várias célulazinhas que são variáveis. Olha que interessante. Então, uma tabela é composta de várias linhas, e cada linha composta de N variáveis. E cada variável tem o seu atributo. Então, essa aqui é, por exemplo, um char. Esse aqui já é uma variável de preço. Esse aqui deve ser um char também. E assim por diante. Para a gente pegar esses dados do banco de dados e trabalhar com eles, a declaração ela é um pouquinho diferente do que a gente viu, mas não muito. Vamos declarar, então, a nossa primeira tabela interna. Olha que interessante. Vamos colocar aqui GT underline. Por que GT? O G é de global. Ou seja, em qualquer lugar que eu esteja no meu código, essa variável ela vai estar visível. Ou seja, eu vou poder ter acesso a ela. Eu vou poder ou ler os valores ou alterar os valores. O T é de table, de tabela. S flight type standard table of S flight. Olha que interessante. Nós criamos aqui uma tabelinha interna para receber os dados dessa tabela aqui. Então, o type ele é bem, digamos, claro. Type standard table of. Tipo tabela standard. Qual tabela standard? Ora, SPFlight. A programação ABAP ela é bem lógica, ela é bem, digamos, direta em termos da linguagem. Então, cria uma tabelinha para mim,
do tipo Standard Table dessa tabela. Bacana. Legal. Feito isso, vamos criar uma outra declaração. Data GW sFlight GHT type sFlight. Então, o G é de global, o W é de work area, área de trabalho. SPFlight, que é o tipo dela, que é o nome da variável, no caso, type SPFlight. Qual que é a diferença da primeira e a segunda? A diferença básica é o seguinte: as duas elas têm a mesma característica de dados, só que uma é uma tabelinha e outro é uma linha. Então, olha que interessante. Enquanto que na primeira eu declarei uma tabela, que é isso aqui, a outra eu declarei uma linha dessa tabela, que é isso aqui, ó. Então, quando eu digo GW sFlight type sFlight, eu estou querendo dizer que esta variável aqui, ela não é mais uma variável única, no caso quando eu declarei, por exemplo, o nome ou o telefone. Ela é uma linha inteira de dados. E essa linha inteira tem os campinhos internos aqui, ó, referentes a ela. Legal? Fiquem tranquilos que no final do programa isso aqui vai ficar bem claro. Agora que nós temos a nossa declaração de onde vamos colocar os dados, e nós fizemos a relação da tela onde o usuário vai colocar os valores e a gente vai selecionar, vamos colocar aqui um comando interessante. Start of Selection. Caraca, o que é isso? Este argumento é um evento. Então, daqui para baixo, o SAP vai processar o que o programa tiver feito depois, quer ver, eu vou processar aqui, depois que eu clicar neste botão aqui, ó, Execute. Então, quando eu clicar nesse botão, ele vai começar daqui a fazer a lógica. Esse comando é apenas para isso. Tanto que se você tirar ele, o report vai funcionar sem problema. Mas a gente coloca aqui para facilitar a compreensão do compilador e também para o código ficar mais claro. Então, olha que interessante, nós fizemos a declaração dos dados aonde a gente vai trabalhar e fizemos as características de tela, os campos da tela, e depois o processamento. Então, isso é uma estrutura bem lógica do programa, que facilita também os programadores que forem dar manutenção no seu código. E olha que interessante, vamos fazer o seleção no banco de dados. Agora, vamos pegar as informações que estão no banco de dados, certo? E vamos trazer para o nosso programinha, para a gente trabalhar de alguma forma. Para a gente puxar os dados do banco de dados, a gente vai fazer alguns argumentos, a gente vai colocar no código o SQL. O SQL é uma linguagem para fazer exatamente isso, para você resgatar ou alterar ou fazer atualizações no banco de dados que existe na empresa. O SQL ele também é bem lógico. E a seleção vai ficar bem clara. Olha que interessante. Tudo é uma questão de ponto de vista em termos de requisição. O que o programa quer agora? Ele quer selecionar essa tabela de acordo com esses campozinhos aqui. Então, olha que simples. Select, selecionar, select, asterisco. Por que asterisco? Porque eu quero dizer para ele, selecione todas as colunas. Eu não quero só o primeiro campo ou o último, eu quero todas as colunas. Então, selecione para mim todas as colunas from, de onde? sFlight. Percebam a questão lógica da argumentação dessa conversa com o banco de dados. Hey, banco de dados, seleciona para mim todos os campos, todas as colunas dessa tabelinha aqui. Olha que interessante. Into table. Seleciona tudo para mim nessa tabelinha. Coloca aqui nesta tabelinha. Global table sFlight. Where
CarID igual P CarID and ConID igual P ConID. Vamos olhar. Eu sei que se vocês nunca viram programação, pode ficar, meu Deus, socorro, tal. Mas não é esse bicho de 7 cabeças. Respira fundo aí e foca, hein? Foca na tela. Foca na tela. Vira, foca na tela. Olha que interessante. Seleciona para mim todas as colunas dessa tabela e joga tudo para mim, porque não adianta também ele selecionar alguma coisa, alguma quantidade de dados, e vai fazer o quê? Vai jogar para cima? Não, ele precisa colocar em algum lugar, certo? Então, seleciona para mim e coloca nessa tabelinha interna aqui, ó. Tá bom, até aqui entendi, mas quais são os parâmetros da seleção? Você quer que eu coloque tudo? Se eu colocasse o argumento até aqui, funcionaria. Ele ia pegar todo o banco de dados e jogar aqui. Mas não é isso que a gente quer. Nós queremos que ele restrinja uma seleção, aonde CarID igual PCarID. Lembra do PCarID? É este carinha aqui que nós colocamos na tela. E PConID. Esse select aqui, ele é simplesmente representado dessa forma. Por exemplo, na SE16, que nós estamos selecionando na tabelinha, funcionaria assim, ó. O select que nós vamos fazer é exatamente esse. CarID, ConID. Digamos CarID AA e ConID 17. Vamos selecionar. Tran. É isso que o programa que o select vai mandar para a gente. Todas as colunas e a restrição por CarID e ConID. Legal? Vamos voltar no programa e vamos colocar aqui, vamos verificar a sintaxe. Está tudo ok. Vamos ativar. Está ativo. Eu vou colocar, tá vendo que essa região aqui? Vou colocar vou dar o que eu vou dar aqui? Eu vou clicar nesta parte rosinha fofinha aqui. E ele colocou para mim um breakpoint. O que é um breakpoint? É um ponto de parada no código. Certo? Eu vou colocar aqui também, depois, um breakpoint no código. Certo? E vou ativar. Então ele vai parar para mim a primeira vez aqui. Esse aqui é um breakpoint que ele não é fixo no programa, não está hardcode no programa. E esse cara aqui é um carinha que está hardcode no programa. A gente só colocou esse carinha aqui para verificarmos o resultado dessa seleção. Legal? Estando ativo, vamos executar. Então, temos o rline e o connection number. Vamos deixar tudo em branco e vamos executar. Tcharam! Este aqui é a forma como nós debugamos. Certo? Percebam que ele já abriu no código exatamente o código que a gente fez. Olha que legal. O código, fofinho. Tá? Percebam uma coisa, já vou dando umas dicas quando vocês forem debugar, por exemplo, num cliente. No cliente, supondo que você esteja utilizando o debug novo, ele vai ser apresentado dessa forma. E aqui temos esses desktops aqui, ó. Então tem cliente que você chega, o desktop está assim. Certo? E esses desktops, eles acabam mudando conforme a versão. Não sei porquê, é uma característica SAP, eu acho horrível, mas no caso do mini SAP que a gente está usando, o melhor desktop que a gente tem é esse desktop 1 aqui. Por quê? Porque ele tem o código aqui e aqui são onde ficam as variáveis para a gente olhar o código. Se você for debugar em algum cliente e tiver, por exemplo, aqui, é só procurar qual das abinhas dos desktops tem essa visualização. E se você quiser salvar essa visualização para o seu usuário, é só vir aqui, tá vendo? Ó, Save Layout. Tal. Aí toda vez que você voltar, ele vai abrir esse layoutzinho fofinho para você. Bacana. Então a primeira coisa que a gente tem que observar aqui, tá vendo esses parameters? Se eu dar um duplo clique aqui, olha que legal, e aqui, ele vai trazer para mim o nome da variável e aqui o valor dela. No caso, a gente processou sem nenhum valor ali. Então, ele trouxe nenhum valor. Mas aí alguém vai falar, pô, mas isso aqui, esse 0000 é nenhum valor? No caso, é por causa do tipo de dados do ConID.
Vamos dar uma olhadinha? Barra SC11. Temos o Database Table, vamos colocar Display na SFlight. Olha que interessante. O CarID, ele é um char de 3. O ConID é um nunc de 4. O inicial dessas variáveis, no caso do char, é em branco. No caso do nunc, que é numérico caractere, ele coloca 0, 0, 0, 0. Apenas isso. Isso aqui é o inicial para uma variável que é nunc. Certo? Aqui, ó, nunc. Legal? Vamos voltar para o debug. Percebam que ele parou neste ponto. E se a gente der um duplo clique aqui, ó, no Into Table STFlight, olha que interessante. Percebam que aqui ele colocou variável normal, mas nesta tabelinha ele coloca Standard Table e aqui é uma matriz. O que quer dizer aqui? 0, a primeira parte é o número de linhas. Tem 0 linhas porque nós não fizemos o select ainda. E 14 colunas. Certo? Então, se nós dermos um duplo clique aqui, olha que interessante. Ele navegou para a abinha Tables e está tudo vazio. Certo? Nós vamos aqui, podemos colocar voltar aqui. Ele voltou para o código. E aqui é muito importante nós entendermos uma pequena coisinha. No debug, nós temos esses carinhas aqui. Certo? Que é o Single Step F5. O Execute, que é o F6. O Return F7 e o F8. Percebam que tem algumas características diferentes para cada um. Vamos colocar só a primeira e a segunda aqui e depois verificamos as outras. Quando nós clicamos em F5, ele vai passar um step para outro. O que quer dizer? Que se tiver uma rotina interna como uma função, ele vai entrando na função e entrando no código para frente. Isso aqui talvez fique um pouco obscuro agora, mas é aquela hora que é melhor apenas engolir, porque nós vamos fazer em programas posteriores. O F6, ele é um pouquinho mais, digamos, ele ignora algumas questões de função, ele passa por cima. Neste caso, como nós não temos nenhuma função interna, então, se nós dermos o F5, ou clicamos aqui o F5, ele vai passar. Olha que interessante. Aqui nós vamos ter algumas coisas imprescindíveis de conhecer. A primeira e uma das principais é este carinha aqui, ó, sai_sub_rc. O que é o sai_sub_rc? O sai_sub_rc é a principal variável interna do ABAP para verificar se alguma instrução teve ou não sucesso. Ou seja, eu fiz um select na SPFlight com esses parâmetros de where aqui. No caso, eles estão em branco. Então, ele foi verificar para mim nessa tabela do transparente. Quando nós falamos tabela transparente, é uma tabela que existe no repositório. É uma tabela física que está lá no HD do servidor. Into Table, essa aqui é uma tabela interna, que ela só existe durante a execução do programa. Depois ela morre. Então, nós tentamos fazer essa seleção, só que nós não temos companhia aérea igual a espaço, muito menos a conexão, rota de conexão aqui, 0000. Então, ele retornou para a gente um sai_sub_rc igual a 4, que quer dizer o quê? Que a tentativa da instrução anterior falhou, ela não deu certo. No caso aqui, quer dizer que ela não retornou para a gente nenhuma seleção no banco de dados. Legal? O que quer dizer que a nossa tabelinha permanece vazia. Vamos dar um... Está vendo esse continue? F8. Para ele abandonar o código. Deixa eu sair dessa telinha aqui. Ele voltou para o nosso report. Vamos colocar aqui agora, por exemplo, AA. E aqui, 17. E vamos executar novamente. Ele vai parar aqui no nosso select. Vamos dar um F5. E olha o sai_sub_rc. 0. Ou seja, a instrução anterior, a tentativa da instrução anterior deu certo. Bacana. Então, pode ser que provavelmente ela tenha trazido para a gente dados. Vamos olhar no escopo de variáveis aqui, ó.
pCarID, olha que interessante, AA. pConID 0017. E a tabelinha interna, olha que bacana, 15 registros. Vamos dar um duplo clique nela. E olha que bacana, ela trouxe para a gente todos os dados referentes a essa companhia aérea e a essa conexão de voo. Legal? Então está tudo aqui, ó. Vamos voltar. Nessa tabela interna, a gente pegou do banco de dados e preencheu nela. E ela está com esses registros. Bacana. E agora, o que nós vamos fazer com esses registros? Deixa eu dar um F8 aqui. Vou dar um F3 para voltar no código. Deixa eu diminuir um pouquinho. Nós vamos agora trabalhar com esses registros e exibir na tela. Vamos colocar aqui aspas duplas. Exibir na tela. Como faremos isso? Aqui é uma coisa bem legal e bem interessante. Nós colocamos todos os dados que selecionamos nessa tabela interna aqui, certo? Mas existe uma forma de trabalhar com os dados que estão na tabela interna. Como é que a gente faz isso? A gente vai utilizar o loop. Loop at global table spflight into global w end loop. Caramba, o que é isso? Vamos lá, com calma. Não é complicado. Para a gente trabalhar com os dados de uma tabela, nós não conseguimos, por exemplo, ter acesso direto ao dado de uma tabela. Por quê? Deixa eu ver, olha aqui, ó. Eu estou na SE16. Eu fiz uma seleção, certo? A ConID 17, a mesma do programa. Ele trouxe para a gente, ó, 15 dados, 15 linhas. Digamos que eu queira, no código, usar esta célula aqui, ó. Para isso, existe uma forma com uma linguagem ABAP é feita para reconhecer e você conseguir resgatar este valor aqui. Então, olhando a tabela aqui, ó, a tabela interna, por si só, nós não conseguimos. Nós sabemos que todos aqueles dados estão aqui, mas simplesmente olhando para ela, nós não conseguimos resgatar essa informação. Para isso, nós precisamos colocar esta linha aqui da tabela interna nesta estrutura aqui. Qual que é a diferença? Que dessa forma a gente consegue trabalhar com ela. Olha que é mais fácil do que parece. Quando eu coloco esse loop at, eu estou pedindo para o compilador fazer um loop nos registros aqui, ó. O que o loop vai fazer? Vai fazer exatamente o que eu estou fazendo. Vai passar por esse primeiro registro, depois pelo segundo, depois pelo terceiro, vai varrer toda a tabela, vai chegar no final e acabou. Certo? Então, eu coloquei loop at, ou seja, faça um loop para mim nesta tabela interna, e cada linha jogue para mim nessa estrutura. Certo? Agora, nós vamos exibir na tela com o comando que nós já conhecemos, que é o write. E agora vai ficar claro por que eu preciso colocar a linha dessa tabela em uma estrutura para conseguir trabalhar. Vamos supor que nós queremos exibir o CarID, o ConID e o FLDate. Certo? Só não vamos exibir os outros porque vai ser exatamente igual. Vamos até aqui. Vamos até o Currency. Vamos exibir exatamente esses carinhas aqui na tela. Os outros, o procedimento é idêntico, então não vale a pena. Write. Então eu preciso pedir, eu estou pedindo para que ele escreva na tela o quê? Uma variável. Para exibir a variável, aonde está essa variável? Nessa estrutura aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, traço CarID. Vou compilar, vou verificar a sintaxe. Olha que interessante. Veja que quando eu coloco a linha, porque quando eu estiver no loop, ele vai estar colocando cada linha dentro dessa estrutura. E nesta estrutura, eu consigo a referência estrutura campo. Quer ver que interessante?
verificar a sintaxe, ativar. Vou colocar vou tirar o breakpoint aqui. Vou colocar o breakpoint aqui, nessa linha. Vou processar. Vou colocar a mesma coisa, AA 017. Processar. Ele parou no breakpoint aqui. Temos a tabela com 15 valores, com 15 linhas. Temos a estrutura. Olha a diferença. Quando nós colocamos aqui structure. Vamos dar um duplo clique na estrutura. Olha que interessante. A exibição é diferente. Ele exibiu todos os campos, certo? Esses valores aqui a gente consegue utilizar no código. No caso da tabela, a gente não consegue. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar F5, certo? Para ele entrar no loop. Tcharam! Olha que interessante. A tabela ficou igual. Porém, ele colocou a primeira linha dentro dessa estrutura. Vamos dar uma olhada? Duplo clique aqui. Olha que bacana. Ele jogou todos os valores da primeira linha dentro dessa estrutura. E na estrutura a gente consegue utilizar os valores. Certo? Vou voltar aqui. Se eu der um duplo clique aqui, CarID. Olha que legal. A referência é estrutura, campo. Se eu colocar aqui, por exemplo, traço ConID, eu vou conseguir utilizar isso aqui no código. Agora, se eu fizer isso aqui com a tabela, CarID, eu não consigo, porque o compilador não sabe a qual linha eu estou me referenciando dessa tabela. Então, ele não consegue dizer para mim o valor. Entendeu? Então, sempre que nós quisermos utilizar os dados de uma tabelinha interna, nós precisamos colocar esses dados em uma estrutura. Certo? Isso é regra. Senão, nós não conseguimos utilizá-la no código. Então, ele vai dar o comando write, F5, e vai voltar. Por quê? Porque são 15 linhas. Ele vai fazer isso aqui 15 vezes. Então, ele vai dando vários writes. Perceba que eu não coloquei a barra aqui. Então, ele vai dar um write, um seguido do outro. Eu vou colocar F8 para ele executar tudo e ir embora. Ó. Vamos voltar. Voltar mais uma vez. E agora vamos terminar de complementar o código. Primeira coisa, vamos colocar barra aqui. E aqui vamos colocar... Aqui o primeiro campo foi CarID, GW, SPFI, ConID, GW. O próximo é FLDate. O próximo é... Opa! Qual que é o próximo? Price, GW, Price, vírgula. E o GW, eu acho que é Currency. Deixa eu verificar a sintaxe. Eu posso até quebrar ele para ele ficar um pouquinho mais claro, para não ficar uma linguiçona tão comprida. Papá. Vou verificar a sintaxe, vou ativar e vou tirar esse breakpoint que eu não quero mais usar. Opa! O breakpoint acaba voltando. E executar. AA0017. Vamos processar. Olha que bacana. Para cada linha, ele escreveu todas essas variáveis. Então, CarID, ConID, FLDate, o valor e a moeda. Vou voltar aqui. Voltar mais uma vez. Então, olha que interessante. Quando nós selecionamos os dados e colocamos ele numa tabela, para utilizarmos esses dados, ele precisa obrigatoriamente estar dentro de uma estrutura. E dentro da estrutura, existem vários campinhos, certo? É como se fosse exatamente a planilha do Excel. Então, aqui é uma tabela, aqui é a linha da tabela, e cada estrutura, que é no caso dessa linha, tem os campinhos, certo? Então, se a gente quiser, por exemplo, este valor aqui,
O loop precisa estar aqui. Essa linha tem que ser jogada na estrutura e aí a gente consegue a relação estrutura-campo. E a gente vai obter esse carinha aqui. Legal? Deixa eu fechar aqui. Então, esse é o segundo programinha. Ele é um programinha bem simples, mas que já coloca mais a mão na massa. Nós fizemos uma telinha e nós exibimos na tela estes valores. Por que isso é tão importante? Porque que não é só ensinar a debugar. Porque se eu só ensinar vocês a debugarem, se essas questões de dados não ficarem claras, a questão vai ficar parecida com Matrix. Você fica olhando lá e não consegue entender nada. E para fazer um debug de qualidade, que você realmente descubra o que está acontecendo, você precisa entender como os dados estão ali e o que o código precisa fazer para utilizar esses dados. Sem isso, vai ser um debug bem frajutinho. E a ideia do BapFox é tornar vocês bem ferradões. Beleza, pessoal? Dúvidas e sugestões, por favor, enviem. Esse programa ficou bem fofinho, espero que tenham gostado. É isso aí, até a próxima aula. Um beijo na bunda. Fui!